Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Período de eleição acontecendo e semana de votação. Saiba como as fake news afetam tanto o processo eleitoral e como combatê-las. A pandemia mobilizou o mundo todo e, consequentemente, diversos eventos de escala global tiveram que ser cancelados pelo risco de contágio do Covid ser alto. Atletas que correm maratonas tiveram anos de treinamento desperdiçados por conta do coronavírus, e a principal competição dessa modalidade aqui no Brasil, a São Silvestre, teve que ser cancelada. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. No próximo domingo, dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais que irão eleger novos prefeitos e vereadores para as cidades do ABC. O Tribunal Superior Eleitoral aumentou em 1 hora o horário de votação para que não haja aglomeração. O novo horário é das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. O TSE pede para que as pessoas deixem o horário de 7 às 10 da manhã para pessoas do grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidade. Nos locais de votação, serão disponibilizados frascos de álcool em gel, mas é importante que cada eleitor leve sua caneta para diminuir os riscos de contaminação por Covid-19. Em época de eleição, é sempre bom nós checarmos o que nós lemos e compartilhamos na internet. É quase certo que você vai se deparar com alguma notícia de cunho político na web. Então, é sempre bom nós pesquisarmos para termos certeza do que estamos compartilhando. O período de eleições em um país pode ser considerado um dos mais conturbados quando se trata de fake news, e no Brasil não é diferente. O fluxo de informações que é divulgado na internet é grande, consequentemente, mais fácil de espalhar notícias falsas. A sociedade como um todo tem um papel importante no período eleitoral, pois ela é responsável por escolher qual candidato que será eleito no fim das votações. Nessa corrida eleitoral, muitas notícias serão colocadas em pauta nas mídias com a intenção de beneficiar ou prejudicar os candidatos a determinado cargo, e cabe ao eleitor verificar se aquela informação é verdadeira. Aqui vão algumas dicas de como identificar uma fake news. Primeira dica: notícias sem fontes e embasamento provavelmente são na base do achismo ou simplesmente inventadas. Segunda dica: não compartilhe informações sem ter certeza de que aquilo é verdadeiro. Terceira dica: grupos de WhatsApp e Facebook são os principais alvos das fake news. Durante o período eleitoral, tome cuidado extra com aquilo que é divulgado nessas redes sociais. Não se esqueça de que o Covid ainda não foi erradicado e continua infectando milhares de pessoas. Portanto, no dia da votação, use máscara, respeite o distanciamento e protocolos de segurança. E, claro, vote consciente. Giovanni Rodrigues, para o Direto da Redação. Grande ABC registra pouco mais de 73 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, pelo menos 86,5%, que seria aproximadamente 65 mil pessoas, já se recuperaram. Mas a cidade de São Bernardo do Campo continua liderando o número de infectados, com 31.463 confirmados, e as mortes já chegam a 977. Santo André vem logo em seguida, com 20.670 infectados e 653 mortes. Diadema registra 9.653 casos confirmados e mortes chegam a 474. São Caetano tem 4.302 infectados e 241 mortes. Segundo dados da Fundação SEAD, as principais vítimas fatais da infecção aqui na região do ABC são homens de 60 anos ou mais, representando 75,9% dos números. Além disso, 42,7% sofriam de cardiopatia e 30,5% de diabetes. É fundamental manter uma rotina saudável na pandemia. Mas como conseguir fazer isso sem poder ir para a academia e com a geladeira sempre à disposição? É difícil, né? Mas você vai descobrir agora
na reportagem de Luciana Kim. A pandemia da Covid-19 fez com que grande parte da população mundial mudasse vários hábitos. A alimentação e o exercício físico também não ficaram de fora. As principais análises da pesquisa Nutrinet Brasil, entre os meses de janeiro e maio, revelou que os brasileiros estão comendo mais alimentos in natura. O estudo realizado com 10 mil pessoas em todo o país pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP mostrou que o consumo de hortaliças, frutas e grãos aumentou de 40,2% para 44,6%. Este foi o caso do professor de Educação Física e atleta do basquete 3x3, Fábio Santos, que além de manter uma boa rotina alimentar no início da quarentena, também praticava exercícios físicos. Onde eu fazia exercício? Na garagem do prédio. Eu comecei a correr na garagem. No início eu corria 3 quilômetros na garagem. Como eu dou aula de funcional, eu tenho muito aparelho de funcional. Eu comecei a fazer funcional na garagem mesmo, tudo na garagem. Que até que chegou o quê? Um mês e meio de pandemia, eu já estava correndo 8 quilômetros dentro da garagem. Subi a escada do prédio. O prédio lá tem 12 andares. Eu subia correndo do térreo na escada até lá. Então, estava muito bem. A alimentação estava regradinha, estava comendo muito arroz integral, legumes todo dia, café da manhã muito regrado. Minha alimentação muito regrada. Segundo a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da USP, pessoas que realizavam atividades físicas antes da pandemia ou que começaram a prática na quarentena reagem melhor ao estresse e ansiedade provocados pelo atual momento. O professor de Educação Física Anderson Souza explica sobre a importância de manter o corpo ativo. As atividades em geral, na verdade seriam exercícios físicos, eles têm esse benefício de melhorar, de trabalhar em cima de doenças como hipertensão, diabetes, certo? Que são doenças que colocam as pessoas no grupo de risco. Então é interessante pensar que a atividade física, além de ser benéfica quanto ao sistema imunológico, que é um bom defensor contra qualquer tipo de vírus, ele previne certas doenças que colocam as pessoas no grupo de risco nesse cenário atual. Então, num sentido mais geral da coisa, ela é extremamente completa no combate contra a Covid-19. Mas não foi todo mundo que conseguiu manter uma rotina saudável em dia. A estudante de psicologia Natasha Ribeiro conta que aos poucos foi desanimando. E quando acabou fechando as academias, isso me desanimou um pouco, porque eu não conseguia praticar exercício físico em casa, e também isso impactou um pouco na minha alimentação. Sempre comi um doce, coisa que eu não tinha antes, esse hábito, quando eu fazia academia, porque querendo ou não, né, gordura é ruim. Então eu comecei a comer mais doce, e às vezes eu tava com fome, em vez de comer algo saudável, uma fruta, ia comer um lanche. Comia salgadinho, coisas que não é saudável nem um pouco. Eu não tinha mais aquela rotina da alimentação que eu tinha antes. Querendo ou não, minha família não tem essa mesma rotina de comer coisas saudáveis. Então isso impactou em relação a eu começar a comer também, e para voltar a ter de novo essa rotina foi um pouco difícil. De acordo com um estudo da Polar, empresa de roupas fitness, a prática de atividades físicas também foi afetada neste cenário, com uma queda de cerca de 20%. As práticas ao ar livre, como corridas e esporte de força, foram as mais afetadas, com declínio de 13% a 55%. Exercícios que precisavam de algum tipo de equipamento ou espaço específico também sofreram queda. A natação foi a principal, somando 86%, e a corrida na esteira 67%. Anderson ainda expõe as principais consequências dessa inatividade. O nosso corpo, ele produz energia. A gente está o tempo todo querendo gastar essa energia. A gente tem energia para ser gasta. Quando a gente não gasta essa energia, quando eu falo de energia, eu estou falando de sistemas mais bioquímicos, como, por exemplo, o sistema glicolítico, que são os carboidratos, ou a alimentação em geral que a gente come, que passa por todo um sistema, né, que se transforma em energia dentro do nosso corpo, e essa energia precisa ser gasta ou ela se acumula, certo? Tem um balanço que é até meio fácil de se fazer, que é em questão de consumo e gasto. Quando a gente consome uma quantidade e gasta a menos do que essa quantidade, a gente tem ganhos. E os ganhos que o nosso corpo tem por não estar gastando o suficiente seriam ganhos de gordura. E ganhos de gordura podem gerar diversos malefícios, como doenças
cardíaca, cardiovasculares, respiratórias, entre outras coisas. O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus divide muitas opiniões quando se refere aos efeitos causados na alimentação e no físico dos brasileiros. Para muitos, um momento de incerteza e preocupação levou à ingestão exagerada de besteiras, como doces, fast foods e ultraprocessados. Outros fizeram exatamente o caminho contrário, adotando ou mantendo uma alimentação saudável. A nutricionista e naturóloga Raquel Pegoraro explica o porquê dessas duas tendências na forma de comer. Isso vai muito do perfil, né, de cada um. Vai muito do que a pessoa já trazia antes dessa pandemia, né? Do estilo de vida, enfim, de outras questões de saúde, né? A gente sabe que os transtornos mentais também agravaram aí nessa fase da pandemia. Então, algumas pessoas acabaram aproveitando esse momento para se organizar e comer melhor, e outras acabaram ficando mais ansiosas, mais perdidas, né? Acabaram utilizando até da alimentação como uma válvula de escape, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela agência CDN e a startup Orbit Data Science, conversas nas redes sociais mostram que os brasileiros têm reclamado das escolhas alimentares. A pesquisa indica que publicações sobre a má alimentação cresceram em 10 pontos percentuais desde o início do isolamento social, apresentando uma queda significante daquela vontade de manter ou mudar a alimentação. Entram vários fatores, né? A questão de alimentos industrializados em excesso, as facilidades, né, de acesso a esse alimento, o custo desses alimentos, né? Então, eu acho que as pessoas talvez tenham se encontrado mais perdidas, né, dentro desse cenário e sem saber muito o que fazer, né? Fábio e Natasha contam como foram sendo afetados física e mentalmente com o decorrer da pandemia. Eu trabalho por conta muito. Como fechou tudo, eu não tinha como dar aula. Então, isso, a minha renda caiu 60%. Então, aí já mexe com a cabeça. Isso eu fui caindo meio em depressão, de ficar muito sozinho. E nessa depressão, onde você começa a comer besteira, você não começa a fazer as coisas direito. Hoje eu não estou a fim de fazer ginástica, eu não vou fazer, eu não vou correr. Você cai numa rotina que não é a sua. Nessa daí, tudo que eu tinha perdido, eu estava com 118, eu cheguei a 127. Engordei muito rápido. Então, a pandemia, para mim, assim, foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Eu senti um impacto um pouco no meu peso, porque eu perdi muito peso. Querendo ou não, quando eu estava fazendo academia, era para ganhar massa. E eu consegui chegar na minha meta e tudo mais. E eu regredi, né? Querendo ou não, regredi tudo isso. Eu senti também muita indisposição, não tinha mais pique para fazer as coisas, às vezes fazia, ficava muito cansada. Então acho que o que interferiu foi mais isso. Tanto para o professor Anderson quanto para a nutricionista Raquel, conciliar uma boa alimentação com exercício físico é fundamental. Na verdade, o resultado do exercício, tanto em questão de perda de gordura, em questão de emagrecimento, em questão de hipertrofia, definição, resistência, qualquer tipo de objetivo, o fator do resultado ele é multifatorial, ou seja, ele necessita de um ambiente perfeito onde todas as circunstâncias estão a favor daquele resultado. Quando algum ponto não está a favor, o resultado não vem, pelo menos não vem da forma que seria o desejado ou seria o adequado para cada pessoa. Por isso que a alimentação ela é extremamente importante, alinhando junto com a boa periodização de exercício e o descanso. Para a gente conseguir ter uma boa base de saúde, a gente precisa dos dois, tanto da alimentação quanto da atividade física. Os profissionais da área da saúde ainda dão dicas sobre como iniciar hábitos saudáveis. Uma dica que eu posso dar é: encontre a sua dor, que você não consegue fazer, que você está impossibilitado de fazer, aquilo que te prejudica a fazer, que seria bom para você, é brincar com seu filho, poder caminhar até a casa de alguém que você gosta. Isso, você não está conseguindo fazer isso, entendeu? Então utilize dessa dor como uma motivação para você estar dentro de uma academia, dentro de um box de crossfit, de funcional, ou ir para uma arte marcial, ou qualquer coisa que seja do seu gosto. Vá se adaptando com novas rotinas. 3 vezes por semana, você consegue fazer 3 vezes por semana? Legal, segunda, quarta e sexta, mantenha essa rotina. Mais pra frente, se você conseguir, acrescenta um dia a mais. Ah, mas eu só consigo fazer 3 vezes na semana, mas você faz quanto tempo? 1 hora? Se você conseguir fazer 1 hora e 15 minutos,
tá valendo. Qualquer progressão é válida. Então, não se atropele em questão de como você vai fazer as coisas. Um passo de cada vez. Mas eu acho que uma dica para todo mundo é: vamos organizar a alimentação. Da mesma forma que a gente organiza a nossa vida para outras questões, pensar na alimentação como uma organização, né? Então, se não tem tempo, pega um dia que tem mais livre, já faça né, algumas refeições que são possíveis congelar, já deixa, né, tudo bem organizado, que com certeza vai se alimentar melhor, né? Com certeza vai ter um resultado muito melhor, tanto para a saúde, estético, enfim. Observar, conhecer o nosso corpo, entender os nossos sinais, sentir fome, né? Perceber quando está com fome, se alimentar quando está com fome, né? Para essa fome não aumentar muito e depois exagerar demais na próxima refeição, perceber os sinais de saciedade. Então, começar a escutar melhor o corpo e entender, nomear os sentimentos, né? Então, muitas pessoas reclamam que estão comendo muito nessa época da quarentena, enfim, no isolamento. Prestar atenção, né? Tá comendo por quê? É por fome? É por vontade? É por qual motivo? Nesse ano de 2020, muitos eventos tiveram que mudar seus planos, e no meio do mundo esportivo também não foi diferente. Muitas entre diversas modalidades do esporte tiveram que ser canceladas por causa de aglomerações, e com isso impedir com que a Covid-19 se espalhe. Desde o judô, a ciclismo, do surf ao futebol, mas esses eventos foram cancelados e muitos ainda estão sem data marcada. Confira a seguir com o Arthur Ferrari em sua matéria. Desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus no início de 2020, inúmeros eventos esportivos das mais diversas modalidades foram cancelados. Os eventos afetados vão desde a Liga de Skate de Rua, conhecida como Street League Skateboarding, a campeonatos de futebol sediados ao redor de todo o mundo. No começo do ano, os eventos de judô, natação, ciclismo e surf, que aconteceriam entre março e junho, foram cancelados e remarcados para o segundo semestre, sem data definida. Já no futebol, eventos como a Copa América e a Eurocopa, que seriam realizados entre junho e julho, foram adiados para 2021. O Campeonato Brasileiro foi paralisado pela Comissão Brasileira de Futebol, assim como o começo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. No atletismo, as maratonas de Paris, Barcelona, Londres e Boston foram adiadas do primeiro para o segundo semestre do ano. A Maratona de Boston não sofria mudanças de data há mais de 100 anos. No Brasil, os organizadores da Corrida Internacional de São Silvestre decidiram adiar o evento para julho de 2021. O esporte a motor também foi afetado, tendo suas principais provas canceladas tanto no automobilismo nacional e internacional, quanto na motovelocidade e motocross. A Liga Nacional de Basquete, que organiza o Campeonato Novo Basquete Brasil, decidiu suspender a competição por tempo indeterminado, assim como a Liga de Basquete Feminino. O maior campeonato de basquete do mundo, a NBA, também optou por cancelar a temporada 2019-2020. No boxe, a competição pré-olímpica que aconteceria em Buenos Aires, na Argentina, em março, foi adiada e ainda não tem data definida, assim como a volta da Catalunha de ciclismo, que completaria neste ano sua 100ª edição. A cada mês que se passa, o formato dos esportes no Brasil e no mundo recebe uma mudança. No futebol, uma das principais modalidades em todo o planeta, as partidas com torcida já voltaram em alguns países da Europa, como Croácia, Suíça e Rússia. Porém, será vendido um número limitado de ingressos e os lugares terão distanciamento de 1,5 m. Outro esporte que teve abertura para a torcida foi na Fórmula 1. As corridas que acontecem em continentes diferentes tiveram seu início com o autódromo fechado. No mês de outubro, dependendo do país do Grande Prêmio, os torcedores poderão ir ver as corridas de perto. A NBA, maior liga de basquete do mundo, teve seu final realizado no que foi chamado de Bolha de Orlando. As partidas foram realizadas em um resort na Disney, com os atletas residindo lá e em isolamento total. A próxima temporada está prevista para começar no dia 22 de dezembro, porém ainda não se sabe onde e como serão realizados os jogos. Na maior parte dos casos, os fãs de esporte, principalmente aqui no Brasil, terão que esperar até ano que vem para as atividades esportivas voltarem a ser realizadas normalmente em território nacional. A Corrida de São Silvestre, conhecida por seu tradicional trajeto de 15 km, que cruza ruas e avenidas das regiões centrais de São Paulo, aconteceria em dezembro deste ano, mas teve de ser adiada para julho de 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus. Confira na matéria de Gabriel Santos.
Desde o começo do ano, muitos eventos tiveram que ser cancelados por conta da pandemia de coronavírus, e no mundo atletivo não foi diferente. Dezenas de eventos como as tradicionais corridas de rua foram cancelados aos montes. Exemplos disso foram as maratonas de São Paulo e do Rio, que ficaram para o ano que vem. Outras disputas como a Transformers Run e a Camelback também não resistiram e foram canceladas. Até mesmo a São Silvestre, a corrida mais célebre de São Paulo, que reúne corredores do Brasil e do mundo inteiro, também não escapou e será apenas realizada em 11 de julho de 2021. Todas as corridas acabaram por serem canceladas ou adiadas justamente por criarem grandes concentrações de pessoas, e com isso, evitar com que a Covid se espalhe. Gabriel dos Santos para o Direto da Redação. Bom, não tem a corrida de São Silvestre, mas pelo menos alguns parques municipais e estaduais da cidade de São Paulo voltaram a reabrir durante feriados e finais de semana. Desde março, os locais estavam fechados ou com horários reduzidos e funcionavam apenas durante a semana. Já fazem 2 semanas que o prefeito Bruno Covas anunciou este retorno dos espaços, mas o acesso ainda segue limitado a apenas 60% da ocupação. Além disso, o uso de máscara segue sendo obrigatório, assim como o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre os visitantes. Os parques devem disponibilizar álcool em gel nas portarias e medir a temperatura na hora da entrada. No segundo final de semana após a reabertura, o Parque do Ibirapuera recebeu diversos visitantes que aproveitaram o dia ensolarado para fazer atividades físicas. Contudo, quadras esportivas e parquinhos infantis foram interditados devido ao alto movimento de público no primeiro final de semana de reabertura. A maioria dos parques municipais operam das 6 da manhã às 6 da noite, agora de segunda a domingo, mas algumas unidades maiores têm horário diferenciado. Você pode conferir os dias e horários de funcionamento de cada parque no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. E termina aqui mais uma edição do DR, esse DR diferente, nesse formato de casa, mas obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez, só que não fica triste, porque na semana que vem a gente volta de novo com mais informações, só que enquanto isso você pode acompanhar tudo que a gente posta, tudo que a gente produz no Instagram, que é o @portal RRonline, e também no Facebook, então não deixe de curtir a nossa página. E olha, não se esqueçam, pessoal, de votar, né, e de cumprir com essa obrigação social no dia 15 de novembro. É muito importante esse voto. E é isso. Bom final de semana e até a próxima.